Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Kilsen e hoje nós vamos conduzir o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da Casa do Caminho, do capítulo 11, Amar ao Próximo como a si mesmo. Mas antes a gente vai fazer uma prece e eu gostaria de pedir a todos, enquanto a gente está fazendo a prece, quem puder acompanhar com o Evangelho, porque é muito importante, porque tem coisas que a gente não vai conseguir ler. Mas aquilo que a gente conseguir ler, porque é um estudo longo, que vai do item 1 ao 10, é um capítulo lindíssimo, muito bonito, emocionante, e que nesse momento de pandemia nos traz bastante esperança. Pelo menos foi esse sentimento que eu tive fazendo esse estudo. Então vamos lá, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos pensar em Deus, pensar em Jesus, pensar no Dr. Herman, na Casa do Caminho, e pedir a Deus, nosso Pai de amor, pedir a Jesus que nos ajude a conduzir esse estudo, que é o Evangelho dele, que a gente consiga fazer desse estudo, primeiro, um aprendizado, segundo, uma lição de vida para que a gente possa, apreendendo esses ensinamentos, colocar em prática nas nossas vidas, porque com certeza o maior beneficiário somos nós. Abençoe a todos que estão ouvindo, e vendo esse curso, e abençoe a toda a humanidade, todos que estão passando por esse momento difícil, todos possam ser consolados, que assim seja, graças a Deus. Então vamos começar? Bom, a gente começa o item 1, ele é um item que está no Evangelho de Mateus, e no Evangelho de Mateus, capítulo 22, item 34 a 40. Mas nos itens anteriores, eu vi aqui no Novo Testamento, o que tinha acontecido, que eu fiquei curiosa, porque fala de uma situação anterior, eu fui lá ver o que tinha acontecido. Os saduceus já tinham tentado tirar Jesus da linha, perguntando sobre a ressurreição. E aí os fariseus, sabendo disso, o que eles fizeram? A gente tem que arrumar um jeito, esse Jesus precisa falar alguma besteira pra gente prender ele, pra gente acabar com ele, Vamos tentar ele. E aí eles fizeram, eles se reuniram e o doutor da lei foi lá perguntar a Jesus. Jesus, na verdade ele perguntou, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aqui a gente vai falar o seguinte, antes da gente continuar. É importante a gente saber que quando eles perguntavam sobre a lei, quando eles tentavam Jesus, eles tinham os judeus, o judaísmo, tinham como leis a lei de Deus, que eram os 10 mandamentos, aquele que veio na pedra, e a lei dos profetas, a lei mosaica, a lei que regia toda aquela cultura, aquela religião, aquele grupo de pessoas, e que falava desde o corte de cabelo, desde como você vai se casar e como não vai casar, quem pode, quem não pode, situações comerciais. Então, eram mais de 600 leis, que eles tinham. Por isso que ele fala, o doutor da lei. Então, tinham muitas leis, porque a gente pensa apenas nos 10 mandamentos, mas não, tinha lá todo o Velho Testamento, os profetas, que quem conhecia as leis, e Jesus era conhecedor das leis,
quem conhecia as leis, e eles sabiam que Jesus conhecia, se você não cumprisse, você sofria uma pena. E era isso que eles queriam que Jesus caísse. Era nessa situação que Jesus caísse. Então, quando eles perguntam qual é o maior mandamento da lei, é dessas 600 e tantas leis, da lei de Deus e de todas as outras. E aí, Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Aqui ele já traz que o maior mandamento é o mandamento de amor. Ele já fala isso. Então, o mandamento de Deus é o que Deus manda? É amar. E é o maior. Esse é o maior. E o maior é o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu rei, teu próximo, como a ti mesmo. Sempre falei isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses 2 mandamentos. Ele pegou aquele tudão de 600 leis e falou: olha, amarás o teu Deus acima de tudo, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o seu corpo. E ama o próximo como você ama a si mesmo. E aí ele fala que esses 2 mandamentos estão encerrados em todas as leis e os profetas. E ele cala a boca dos fariseus naquele momento, porque eles não tinham nem como responder, né, essa situação. Mas a gente já pensa como Deus, né? Deus é amor e não é aquele Deus como essa sociedade, né, tinha um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus brabo, que era preciso fazer sacrifícios de animais para acalmar a ira de Deus, né, e deixar dinheiro para acalmar Deus. Não é dessa forma, né? Deus nunca foi dessa forma. A lei de Deus é a lei de amor. Kilson, mas e as situações difíceis que acontecem no mundo hoje? Então, as situações difíceis que acontecem no mundo hoje são colheitas. São colheitas que cada um está plantando, né, de acordo com a sua semente, né? Então, e aí como é que eu vou aprender que aquela semente não é muito boa, não é muito agradável ao paladar quando eu como? Consumindo, né? Colhendo, consumindo e falando, realmente isso aqui não é legal. É só dessa forma que eu consigo aprender. Então, Deus, ele usa da sua lei. Não é ele que fala, eu vou pegar a Kilson e vou deixar ela nessa situação para punir ela. Deixa eu me vingar da Kilson. Não é dessa forma. Existe todo um universo de leis, né, que não é ninguém que faz nada comigo. Não. Eu estou dentro desse universo de leis e essas leis, elas são educativas para cada espírito. Então, a gente realmente busca aquilo que a gente tem hoje, né? E se a gente quer alguma coisa diferente para o futuro, a gente precisa hoje, na atualidade, buscar coisas diferentes. E a gente está tendo a oportunidade de ter esse tipo de informação, e o presente é agora. A gente está num momento muito importante da humanidade e que a gente pode fazer jus desse evangelho aqui, dessa oportunidade que a gente está tendo para poder colocar em prática para uma colheita melhor lá no futuro. Né? Vamos continuar? Se Jesus não tivesse falado mais nada, ele poderia encerrar aqui, né? Porque ele fala de amar ao próximo como a si mesmo. E aí, isso resume. Né? No item 2,
que é o Evangelho de Mateus e de Lucas, ele fala: fazei os homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. E no de Lucas: tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. A gente faz isso? Ah, não, a gente não faz isso. Sabe por quê? Porque eu não gosto de fulano, eu tô chateada com ciclano, então esse é o meu gatinho, tá, gente? Então eu não gosto, então eu não consigo tratar ele bem, porque eu não gosto. Mas fulano fulano é um criminoso. E como é que eu vou gostar dele? Como é que eu vou tratar ele bem? É difícil, não dá, eu não consigo fazer isso. Bom, se fosse um filho seu, né? Se fosse alguém de quem você ama e que você entende a história e sabe por que aquela pessoa acabou sendo daquele jeito, como é que você gostaria que você fosse tratado, o seu amado, o seu querido fosse tratado, né, com um mínimo de humanidade, né? É assim que a gente deveria agir. E agora na pandemia a gente está vendo grupos de pessoas que se uniram, que não faziam isso antes, que se uniram para ajudar outras pessoas com cestas básicas, ajudando pessoas em situações de rua. Mas a gente está vendo também muitas pessoas não se importando com a dor alheia, né? Eu ouvi, eu estou falando uma coisa que vieram falar para mim e que naquele momento eu não sabia nem o que responder, porque, enfim, né, cada um tem a sua verdade. Eu ouvi, mas milhares de pessoas estão morrendo, mas a gente só está pensando em morte, né? Por que a gente não pensa nas pessoas que estão conseguindo sobreviver, né, do Covid? Sim, eu tenho muitas pessoas que sobreviveram ao Covid, pessoas inclusive que estão assistindo essa palestra, e eu sou muito grata a Deus, eu rezei muito por isso. Graças a Deus e por merecimento dessas pessoas, elas conseguiram, né, sair dessa situação. E muitas delas ainda não saíram não, porque ainda estão sofrendo. Mas, se fosse com você, né? Se você chegasse numa casa espírita, numa igreja, ou pedindo socorro porque você está angustiado e vivendo o seu luto e triste porque sua mãe se foi, como você gostaria que o Dr. Herman ou que alguém no atendimento fraterno te respondesse? Dessa forma, olha só, seu pai morreu, tem um monte de outros pais vivos. Tem um monte de outros pais que conseguiram sair da pandemia. Não vamos focar nisso, não. Vamos focar nas coisas boas. Esquece, não vamos ver nada de ruim. É assim que você gostaria de ser tratado? E as pessoas estão passando por dificuldade. Elas estão passando por dificuldade porque elas não tiveram força suficiente para correr atrás de um emprego melhor, de uma vida melhor. Muita gente consegue. É assim que você gostaria de ser tratado? Ou se você estivesse passando por uma dificuldade muito grande nesse momento, você gostaria de receber um auxílio? Qualquer auxílio, seja um auxílio financeiro, seja uma oração. Às vezes eu ouço muitas pessoas, né, da Casa do Caminho, estou orando por você. Isso acalenta o meu coração, né? Então é dessa forma que a gente precisa viver, que a gente precisa começar a mudar, modificar, porque o planeta está mudando, né? E a gente, no presente, a gente está construindo o nosso futuro. Então, se a gente não amar e não entender que no momento de dor o outro precisa ser amado de alguma forma, a gente vai colher isso lá na frente, né, no futuro.
E aí, como é que a gente gostaria de estar, né? Lembra da passagem de Lázaro, do irmão rico? Como a gente gostaria de estar? E ainda mais tendo essas informações que a gente está tendo nas mãos. É isso? No item 3, ele fala daquela parábola que o Senhor estava fazendo as contas lá com os servos e ele percebeu que tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos, né? Mas aí ele falou para aquele, falou, vende tudo que você tem, porque você está me devendo. Mas o servo pediu, implorou, se ajoelhou, pediu, pelo amor de Deus, tenha mais paciência comigo, que daqui a pouco eu vou pagar tudo. E aí o servo, o Senhor, tendo compaixão, né, compadecido, ele deixou ele ir e perdoou a dívida. Só que esse mesmo servo se encontrou com uma pessoa, um conhecido dele, que lhe devia 100 moedas. E ele agarrou ele pelo pescoço e disse, paga-me o que tu me deves. E aquele amigo falou a mesma coisa. Tem um pouco de paciência, eu vou te pagar, espera um pouquinho. Mas ele não quis escutar, mandou ele ser preso, né? Então, na verdade, ele diz o seguinte, se você quer ser perdoado, é o que foi falado lá em cima, se você quer ser perdoado, você também tem que perdoar, né? Então, o perdão, vamos falar do perdão, né? O perdão, normalmente, a gente acha que quando a gente perdoa, a gente dá alguma coisa para alguém, né? Eu vou te dar o meu perdão. E aquela pessoa recebe alguma coisa. Mas, na verdade, não é bem assim, não. Porque o perdão, quando ele é dado, ele faz um bem danado para quem deu. Na verdade, ele só faz um bem para quem deu. O outro pode até querer muito aquele perdão, né? Para ele se sentir melhor e tal, com a sua consciência. Mas quem perdoou, com certeza se sente liberto. Porque a pessoa que tem ressentimento, que guarda as mágoas, que tem raiva do que o outro lhe fez, que é amargurado por determinada situação de vida, porque o marido fez isso, porque o parente fez aquilo, porque ex-patrão, e por aí vai, né? O colega de trabalho, o vizinho, por aí vai. Essa pessoa, ela tá com uma amargura dentro dela. É aquela história do veneno, né? Você toma o veneno todos os dias, esperando que o outro fique envenenado. Mas quem tá com aquilo de ruim dentro é você. Porque, na realidade, você ressente aquilo o tempo inteiro. E aí, quando você perdoa, aquilo sai de você. E aí, aquele veneno que estava ali, não tem mais. Então, na realidade, desculpa. Só um minutinho. Na realidade, o perdão, ele é bom para quem dá, né? Isso é uma coisa para a gente pensar, porque aqui ele está dizendo que se você, como no Pai Nosso, se você perdoa as nossas ofensas, assim como eu devo perdoar quem me ofendeu. É isso que Jesus ensinou na oração dominical do Pai Nosso, né? E se a gente quer ser perdoado por Deus ou pelos outros, a gente deve fazer a mesma coisa, né? Eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo no início da semana. Vai ser bem rapidinho, são 2 histórias. É o seguinte, eu tive no hospital, na emergência, e eu passei por uma situação, uma situação complicada, assim, um erro que colocou a minha vida em risco, né? E eu preciso amar a minha vida, né? Amar a mim, amar o meu corpo, amar a minha saúde. E foi uma situação chata que eu tive que pontuar e tudo mais. Inclusive, eu saí daquele hospital, fui para outro.
E aí saí de lá muito chateada mesmo. E aí, no dia seguinte, tava eu muito chateada. E aí eu reclamei os 4 cantos. Onde eu podia reclamar, com quem eu podia falar. E eu fiquei reclamando. No dia seguinte, eu reclamei de novo. Até que a Paulinha e o Ricardo falaram desse estudo que por uma questão técnica eu acabei tendo contato com ele apenas agora, né? Não foi por um acaso. Aí eu leio isso aqui. Aí eu falo, gente, como é que a gente faz, né? A gente mesmo busca pra gente umas perturbações, né? Eu já não tinha pontuado, já não tinha resolvido, porque é importante que a gente pontue aquilo que nos faz mal. Não é bom que a gente deixe que façam mal a gente, né? Mas acabou. Pontuou, acabou. E passa o dia, passa à frente. E não ficar remoendo aquilo, porque aquilo faz mal a quem? A pessoa que fez tá ouvindo? Tá recebendo? Não. Quem tá se envenenando, se inflamando, sou eu. Numa outra situação, num outro momento, também com questões de hospitais, eu vou muito ao hospital, é um lugar que eu frequento bastante. Uma enfermeira, ela tinha feito uma violência num equipo, né, colocando o soro para dentro com toda a força, assim, numa infusão que eu estava fazendo. Isso causou uma flebite. Eu chorei, eu dei um berro de dor. E causou uma flebite. Eu fiquei tomando passo por um tempo, até que um dia o Dr. Herman falou assim para mim: enquanto você não perdoar essa enfermeira, teu braço vai continuar inflamado. Por quê? Porque quem estava inflamando meu braço não era mais a enfermeira, era eu mesma. Porque é isso que a gente faz, né, quando a gente não perdoa. Então, se a gente quer ser perdoado, por que a gente não perdoa o outro, né? É isso que ele traz aqui nesse item 3. E eu vou juntar com o 4. E aí, no item 5, ele fala da parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César, né? E essa história vocês também já devem conhecer, eu vou dar uma resumida. Então, os fariseus ainda tentando tirar Jesus da linha para que eles conseguissem pegar Jesus e prender, né? Então, eles perguntam para Jesus: é lícito pagar o tributo a César ou não? Porque eles tinham uma questão com os impostos muito complicada. Eles não gostavam de pagar os impostos aos romanos. Eles achavam aquilo tudo errado. E todos tinham a mesma opinião, né? Então eles queriam saber o que Jesus ia responder. Aí Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda em que se paga o tributo. Ele pediu para ver a moeda. E tendo eles lhe apresentado o dinheiro, Jesus lhe disse: de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: é de César. Então Jesus lhe falou: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o que é que Deus cobra da gente? Está lá, o mandamento imperativo, o verbo imperativo, primeiro e maior mandamento: amar. Amar é o verbo que ele manda a gente fazer. Amar a Deus, amar ao próximo e a nos amar. Não nessa ordem, né? Nos amar e amar ao próximo. Então, é isso que a gente tem que fazer. Infelizmente, ainda a gente não tem como... Tá errado pagar esses montes de impostos? Está, mas se a gente não pagar, a gente vai preso. Então, Jesus não podia falar isso. Então se não pagar, vai preso, né? Era isso que eles queriam trazer nessa questão, né? E se você fizer uma analogia, no item 7, ele fala: dai a César o que é de César,
ele fala exatamente como ensinou Jesus. Trata-se de um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular deles lá, né? Mas esse princípio é uma consequência daquele que diz que devemos agir com os outros como gostaríamos que eles agissem conosco. Ainda fala da coisa mais simples. Você não quer que faça com você, não faz com o outro, né? E aí a gente vai para o item 8, que é muito interessante, né? Eu vou começar pela segunda frase, no item 8. Na sua origem, o homem só tem instintos. Aí ele fala da origem lá do homem primitivo. Então, ele só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Então, ele vai trazendo a evolução da humanidade, né? Nós, homens, lá atrás. E ele fala que, em relação aos sentimentos, o ponto mais delicado é o amor. Será que a gente já tem esse amor? Olha o que ele fala. Não o amor do sentido vulgar da palavra. Aí ele fala, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Isso aqui eu ainda não tenho. Não sei se vocês já conseguem ter esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco, é um foco, todas as aspirações e revelações sobre-humanas. Então, ainda não temos, ainda estamos muito longe disso, né? Deve ter algum missionário reencarnado aí na Terra que já tem isso, como já tivemos alguns, né? Na Terra, mas para nós aqui, réis imortais, ainda tá muito longe, a gente ainda está muito longe disso, né? Já temos sentimentos, mas a gente tem que ir em busca desse amor. Agora, que amor é esse? Né? Nas instruções dos espíritos, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. O nosso mundo tem misérias sociais? Muitas misérias sociais. Então, a gente ainda não tem esse amor atuante na humanidade. Porque se a gente tivesse, a gente não viria mais misérias sociais, né? Porque a gente ainda acha que quem está na miséria é porque não se esforçou, né? A gente ainda tem essa ideia. Não porque ele não recebeu o meu privilégio, porque eu recebi o privilégio e o outro não teve o mesmo privilégio. Ah, mas fulano conseguiu sair daquela situação de miséria e hoje é bem sucedido. Fulano, né? Porque todo o resto não. Todo o resto que não teve o mesmo privilégio que eu, não conseguiu. Então, enquanto a gente pensar dessa forma e deixar o outro lá distante de mim, sem eu amá-lo, né, como irmão, enquanto a gente não tirar isso da nossa cabeça, do nosso ser, ainda vai haver misérias sociais. Aí ele traz, olha isso, que coisa linda, né? Feliz aquele que, indo além da sua humanidade, ama com um amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Então, a gente ainda volta a falar de quem está sofrendo. Será que o que sai da minha boca faz o outro sofrer ainda mais? Será que as minhas opiniões e o meu comportamento faz o outro sofrer ainda mais? Ou ameniza a dor do outro? Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma
e nem a angústia do corpo. Seus pés são ligeiros, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quem aqui não conhece a angústia da alma e a do corpo? Levanta o dedo. Porque eu conheço. Da alma e do corpo. Eu tô nessa. E aí, o que acontece? No segundo parágrafo, ele fala assim: o Espiritismo vem dizer uma segunda palavra, né? Porque Jesus falou do amor. E aí o Espiritismo vem falar da reencarnação, que revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. Então, o que ele quis dizer? A gente acha que a reencarnação são várias vidas que a gente tem. Na verdade, não são várias vidas. É uma vida de espírito imortal, vivendo em vários momentos, aprendendo várias situações, na lei do progresso, se desenvolvendo. Ele falou lá, no início a gente só tinha instinto. Então, assim, a gente vem numa vida trazendo o intelecto, a inteligência, a moralidade. A gente vem aprendendo, e o Espiritismo nos traz isso, né? A gente vem aprendendo em cada reencarnação a chegar em algum momento e sentir esses prazeres verdadeiros da alma e do corpo, né? Então, existe uma esperança para a gente. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar os sentimentos, reprimindo os germes latentes da matéria. Quais são os germes latentes da matéria? É o orgulho e o egoísmo, né? E aí, ele fala aqui, os espíritos, aliás, o espírito deve ser cultivado, assim como a terra. Toda riqueza futura depende do trabalho presente. Ele está falando que é agora que a gente vai construir o nosso futuro, para o nosso espírito imortal. Então, se eu quero uma vida, um mundo com paz, eu tenho que fazer a paz. Se eu quero um mundo mais justo, menos desigual, eu tenho que correr atrás disso. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso buscar isso. Não adianta eu ficar parada. Eu preciso plantar na terra, eu preciso cultivar isso, eu preciso falar, alguma coisa eu preciso fazer hoje para eu ter um mundo melhor amanhã. E mais do que bem terrestres, ele vos dará a gloriosa elevação. A gente precisa se elevar. É então que, compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, buscareis nela os suaves prazeres da alma, que são os prelúdios, só prelúdio, das alegrias celestes. É Lázaro que traz isso pra gente. E é aquele que não sente a angústia da alma nem do corpo, né? Esses são os prelúdios das alegrias celestes. Tem uma amiga que fala assim: quando eu morrer eu quero uma nuvem de glitter. Ela sempre brinca com isso. Tomara que ela assista esse vídeo, mandar para ela. E a nuvem de glitter é isso aqui, ó. Os prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, para a gente ter essa nuvem de glitter, a gente precisa construir agora, fazer agora, né? E aí, olha que esperança que ele dá no item 9. O amor é de essência divina, e do primeiro ao último de vós, todos possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que pudeste constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. A prova
tudo o que tente diminuí-la e alcançando muitas vezes proporções sublimes. A gente tem vários exemplos na literatura espírita, mas a gente tem um clássico, é o Gregório, né, no livro de Libertação, que a mãe dele aguardou o momento certo, em que ele se cansou do mal, porque o mal cansa, acreditem, o mal cansa, porque não é a nossa natureza, a gente foi criada por um Deus de amor, né? Então, quando a gente fica mal, quando a gente faz o mal, a gente sofre, porque a lei de amor faz a gente voltar através da dor para a nossa origem, que é o amor, né? Então, ele fez maldades assim inimagináveis. Inimagináveis mesmo. Leem o livro. Vocês vão ver que, nossa, aqui o Sim tinha razão. E ele foi alcançado pela mãe, pelo amor da mãe dele. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor daqueles espíritos que estavam ali querendo retirar ele daquela situação, que era uma situação muito grave. Então, todos somos filhos de Deus e temos esse germe de amor, porque Ele nos criou dessa forma. Então, não tem para onde correr. Não pode dizer que é mal igual pica-pau, mas não vai adiantar, porque o amor tá ali dentro, em algum momento ele vai germinar. E aí a gente sofre, né? Porque a gente vai dando cambalhota até chegar a isso. E aí lá embaixo ele fala: porém, por mais que procurem, não conseguem fazer desaparecer esse germe vivaz que Deus colocou em seu coração no momento em que os criou. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Então, a gente tem que desenvolver a moralidade e a inteligência. E ainda, muitas vezes reprimido pelo egoísmo, que é o nosso caso, ele é a fonte das santas e doces virtudes que possibilitam as afeições sinceras e duráveis. Afeições sinceras e duráveis. E vos ajudam a percorrer o caminho íngreme e árido, que é difícil, da existência humana. Então, ame para ser amado. Eu deixei separado aqui no celular a primeira epístola de Paulo. Ele fala assim, de uma situação que estava acontecendo, né? Mas ele fala assim: e já que está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Pedro, que era esquentadinho, fala pra gente: sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Não é um amor qualquer, ele fala ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, às vezes a gente se sente mal por ter feito alguma coisa, por se achar assim, ou por não se achar muito. Eu não sou uma pessoa boa, eu não sou isso, eu ainda penso isso do fulano e tal. Mas, para qualquer solução, se você não souber o que fazer numa situação, pense no amor. Pense no amor. Com amor, como eu resolveria isso? Com amor. É assim que a gente deve pensar, porque o amor é um mandamento maior de Deus. E ele, seja um amor a si próprio, amor ao outro, amor com generosidade. Aqui na frente, eu vou até pular, porque minha hora está passando, né? Ele fala, lá no item 10, ele fala assim: amai muito para que possais ser amados. Esse pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo que consola e acalma os sofrimentos de cada dia. Ou antes, praticando essas sábias palavras, vos elevareis de tal maneira acima da matéria, que sereis espiritualizados antes do vosso desprendimento terrestre, antes da gente morrer. É isso que ele está falando. Amar, no sentido mais profundo da palavra, é ser leal, honesto,
consciencioso para fazer aos outros o que deseja para si mesmo. É procurar à sua volta a razão íntima de todas as dores que oprimem vossos irmãos. Então, se aquele cara está lá gritando, esbravejando no trânsito, não sei o que, você deve pensar, a razão íntima que oprime o vosso irmão, naquele caso, ele não está num bom dia. Aquele cara não está num bom dia. Para levar-lhes um alívio. Então, quem sabe você pode conseguir mudar, né? Com um olhar, desculpe, né? Com uma outra, com amor, né? Uma ação amorosa. É olhar a grande família humana como a sua, porque essa família, vós ireis reencontrá-la em uma outra época. Olha a nossa responsabilidade. Para todos os sofrimentos, portanto, dai uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Acreditais que estas sábias palavras, amai muito para serdes amados, farão o seu caminho. Elas são revolucionárias e seguem uma rota fixa e invariável. Gente, é muito difícil viver sem amor. Muito difícil. Então, se você quer ser amado, ame. Ame. Ame incondicionalmente. Ame para você receber o amor. Vós, porém, que me ouves, já adquiristes qualidades, pois sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Mas o que há 100 anos a humanidade fazia, né? Era complicadinho que a gente fazia 100 anos. Vos modificastes de tal forma para melhor que atualmente aceitais. Olha só, olha essas palavras que estão no Evangelho. E vamos ver, porque ele está falando há 100 anos em 1860 e pouco, tá? A gente está em 2020. Vamos ver se a gente está retrocedendo? Olha isso. Bom, retroceder a gente não retrocede, né? Mas a gente pode paralisar aqui numa situação complicada. Olha o que ele fala. Vos modificaste de tal forma para melhor que atualmente aceitais, sem contestar, uma série de novas ideias sobre a liberdade e fraternidade. Ele está falando lá da França, antigamente. Que outrora teríeis rejeitado. Ora, daqui a 100 anos, já se passaram mais de 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que hoje ainda não puderem entrar na vossa cabeça. Ou seja, tiveram várias coisas que foram modificadas, várias ideias que foram modificadas, sim. Mas a gente ainda está muito arcaico, a gente ainda não aceita um monte de coisa achando que tem que ser daquela forma, que a nossa verdade é aquela que tem que ser, né? E aí, eu vou parar por aqui, porque eu já estou adiantado, já estou bem no finalzinho do item 10, e eu vou trazer uma informação sobre o trabalho dos moradores de rua não, que a gente já tem que trocar, viu como é que os conceitos mudam? Não são mais moradores de rua que a gente deve chamar, o conceito mudou, são pessoas em situação de rua. Eu acabo ainda, não estou acostumada totalmente a falar a forma correta. Então, os trabalhadores do Grupo Alta de Souza, que é o nome desse grupo, da Casa do Caminho, uma vez teve uma orientação, né, foi perguntado ao Dr. Herman qual era a missão do grupo, porque às vezes a gente ficava muito chateado porque faltava comida para um e a gente tinha dado 2 para outro, e como agia, e tinha gente com fome, e a gente ficava arrasada, tinha pessoas que queriam levar o fulano para o hospital, para casa, tirar da rua, e era um desespero que a gente queria, né, ajudar e não sabia como fazer. E aí o Dr. Herman deu a seguinte orientação para a gente. Não, a missão de vocês não é tirar a fome dessas pessoas, não é fazer ninguém parar de usar droga, não é tirar ninguém da rua,
não é, levar religião para ninguém. Não é isso que vocês têm que fazer, falar de doutrina espírita. O que vocês têm que fazer é, através daquele pão, daquele cobertor, daquele café, daquela água, é levar esperança para que eles saibam que Deus não esquece de ninguém, de nenhum dos seus filhos, que Deus ama a todos. E é através daquele pão, daquele item que você entregou, daquele olhar que você olhou no rostinho para ele, perguntando o nome, é a esperança que você deve levar. Olha, Deus não esqueceu de você. E dessa forma eu vou finalizar esse estudo lindo que me fez muito bem, e eu espero que tenha feito bem para vocês também. Leiam todos os itens, principalmente o 10 e o 9, que eu não li tudo, porque eu fiquei muito emocionada, tá? Que a gente possa amar muito, amar incondicionalmente, que a gente mude os nossos conceitos, que a gente abra a nossa mente, porque muita coisa boa tá por vir, que a gente ame. Ame. E eu amo vocês, tá bom? Não sou Marilda não, mas eu vou falar. Eu amo vocês. Obrigada por estar aqui até o momento. Boa tarde a todos.